Olá, sou Tamires Barbosa, tenho 21 anos, estou cursando o curso de licenciatura em Matemática na Universidade de Pitágoras do Norte do Paraná, a Unopar. Já estou no 7º período já. Este podcast foi o tema sugerido para a realização do meu trabalho interdisciplinar, que nesse caso é o portfólio. O mesmo foi dividido em 3 partes de apresentação, onde no primeiro momento irei relatar sobre as aplicações das equações diferenciais na física. No segundo momento, farei a resolução de um exercício sobre equações diferenciais ordenadas. E em seguida, já no terceiro momento, falarei um pouco sobre o desenvolvimento histórico do conceito de derivadas, certo? Começarei agora falando sobre o primeiro momento, que são as aplicações das equações diferenciais na física. As equações diferenciais são cálculos reais muito utilizados na construção de alguns modelos matemáticos responsáveis por fenômenos físicos, como, por exemplo, o movimento dos corpos celestes, o movimento de um pendúculo, o movimento de um carro em uma rotatória, corpos em movimentos harmônicos simples, até mesmo o cálculo do crescimento populacional de uma certa região. Assim, esse campo do conhecimento é bastante amplo, envolvendo a matemática aplicada e também conceitos físicos. Com isso, as equações diferenciais acabam surgindo a partir do momento onde se tem a aplicação de um problema dentro da física. Sendo assim, para que se tenha uma equação diferencial que auxilie no processo de direcionamento de sua aplicação, é necessário a obtenção de um conhecimento especializado e que seja voltado justamente para a natureza de tal problemática. Seguindo esta linha de raciocínio, existem as modelagens matemáticas que se possam obter tais equações diferenciais dentro de algumas áreas da física. Podemos afirmar que existem algumas aplicações interessantes que podem ser utilizadas no processo de resolução de problemas. Tenho como exemplo hoje a lei de resfriamento de Newton. A mesma ela estabelece que a taxa de variação da temperatura de um corpo em resfriamento é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente. Certo? Aí, desta forma, tal fórmula mostra-se como uma aplicação real de uma ocorrência que pode ser vista no cotidiano, fazendo com que se possa apresentar respostas distintas com relação a todos os conceitos que são estudados dentro desta área. Ou seja, essa lei de resfriamento de Newton, como podemos aplicá-la na nossa vida, temos um objeto que está em tal temperatura, sua zona de conforto, digamos, uma temperatura de 0 graus, aí vai para uma temperatura ambiente onde tem 32 graus Celsius. Essa lei de resfriamento de Newton quer dizer que a variação de tempo e de temperatura que vai ficar da temperatura onde ele se encontrava até ficar a temperatura ambiente na qual ele está no momento. Entendido? Aí, pensando nisso, para o segundo momento, teremos como base a lei de resfriamento de Newton, que é o exercício que vou resolver. Onde temos a seguinte questão, que vamos resolver juntos. Aqui está, já coloquei aqui já tudo escritinho. Aí vamos ler a questão. Coloca-se um corpo a temperatura de 0 graus Fahrenheit em um quarto mantido a temperatura constante de 100 graus Fahrenheit. Se após 10 minutos a temperatura do corpo é 25 graus Fahrenheit, e considerando que o endo que modela a lei de resfriamento de Newton é dada por o D com tesão, com dtzinho mais o KT igual a KTM. Aí na questão pede
o tempo necessário para que a temperatura do corpo atinja 50 graus Fahrenheit. E na outra, qual a temperatura do corpo após 20 minutos. Iremos logo conhecer um pouco da nossa fórmula, certo? Onde esse T maiúsculo, ele é representado pela temperatura do corpo. O T minúsculo é o tempo que aquele corpo está ali. E a Tm é a temperatura constante. Essa temperatura constante é a temperatura do ambiente, tá certo? E o K é uma constante. Aí eu teve aqui uma simples organização dos dados, onde está sendo dividido em duas partes a questão das informações que ela nos dá, onde o tempo é igual, que o tempo, que nesse caso esse T sim é dado pelo tempo inicial, que na questão é zero, quando a temperatura for 0 grau Fahrenheit, o tempo é zero. Quando a segunda parte ele dá a temperatura de 25 graus Fahrenheit, o tempo dele foi 10 minutos. Aqui a temperatura constante de 100 graus Fahrenheit. Agora vamos para a resolução da questão. Primeiramente, antes de resolver a questão, temos que resolver a fórmula. Aqui, no caso, temos essa fórmula de D, T maiúsculo, sobre D, T minúsculo, mais KT, igual a KTM. Para a lei de resfriamento, a gente não usa essa fórmula assim, então temos que trabalhar primeiramente a fórmula. Primeiramente, a fórmula vai ficar assim. D, T maiúsculo, sobre D, T minúsculo, igual a K, abre parêntese, coloca T menos TM, certo? Agora, vamos trabalhar por cima desta fórmula. Agora, vamos fazer assim. A gente vai colocar DT igual a K vezes o T menos o TM vezes DT, que é um D, gente, que eu errei um pouquinho. TD. Mas agora temos que colocar as integrais. Que aqui vem um pouco de conceito das integrais, que vai ficar dt sobre t menos tm igual a k vezes dt. E vamos colocar uma integral aqui e outra integral aqui nessa segunda parte. Para tirarmos a integral, a gente vai usar o conceito do ln. E ficaremos ln de t menos tm igual a variação k vezes o t mais, vamos colocar na variação de c. Posteriormente, vamos colocar o EDO no primeiro e no segundo, na segunda parte. Um Ezinho aqui e um Ezinho aqui. Que ficaremos como T menos TM igual ao EDO, que é o Ezinho, sobre K vezes T e o EC. Ou então, para simplificarmos, para não ficar dois EDOs mesmo, a gente vai simplificar a fórmula, que vai ficar T menos TM igual ao EDO de KT vezes a constante C. Essa será a fórmula que vamos utilizar a partir daqui, certo? Antes de começarmos a usar as informações das questões,
temos dois paréns nesta forma. Temos primeiramente descobrir o valor da constante K e o valor da constante C. Para descobrirmos isso, a gente vai precisar desses valores aqui, certo? Começaremos pela constante C. Vamos descobrir a constante C. Vou começar bem aqui em cima de novo. Vou colocar bem aqui a fórmula de T menos Tm igual ao EDO de Kt vezes o C. O T, onde vimos lá, é a temperatura do corpo, que nesse caso aqui na questão, na primeira parte, é 0 graus Fahrenheit. Então, vamos colocar aqui 0 menos a temperatura constante, que aqui na questão equivale a 100 graus Fahrenheit. 100 igual ao EDO de K, onde o tempo, bem que o tempo, que esse Tzinho minúsculo, como coloquei bem que sim, é o tempo inicial. Então, a gente vai colocar o K vezes o 0, vezes a constante C. Ok? Continuando, vamos resolver um pouco. Aqui, no EDO de K0 vai dar 1. 1 vezes C dá a constante C. Então, vamos colocar aqui a constante C igual a 0 menos 100. Lógico que vai ficar menos 100. Então, esse aqui será o valor da constante C, menos 100. Agora, vamos descobrir o valor da constante K. Continuaremos com a fórmula T menos Tm igual ao EDO de Kt vezes o C. O tempo, agora a gente vai usar a segunda informação dada pela questão, onde o tempo inicial era 10 minutos com a temperatura de 25 graus Fahrenheit. Certo? Então, vamos lá. A temperatura do objeto que estava era 25 graus Fahrenheit e a temperatura constante 100 graus Fahrenheit igual ao EDO, que vamos descobrir agora é o K. Então, permanece o K. O tempo que equivale a 10 minutos. Então, fica K vezes 10, vezes a constante C, que é menos 100. Vamos resolver um pouco a questão. Aí ficaria 25 menos 50, ficaria menos 75 igual ao EDO de 10K vezes o menos 100. Para simplificarmos mais, vamos colocar aqui menos 75 sobre menos 100 igual ao EDO de 10K. Resolvendo aqui a equação, ficaria 0,75 igual ao EDO de 10K. Como tem uma porcentagem para a gente tirar, a gente vai usar o conceito de Ln. Aí vai ficar Ln 0,75 igual a 10K vezes Ln de EDO, certo? Simplificamos, agora vamos colocar o K para o primeiro membro. K igual ao Ln de 0,75 sobre 10, que foi o 10 que sobrou daqui. Então, o valor resultante será de 0,75 dividido para 10, vai ficar 0,075. Pronto, esse será o valor da nossa constante K, ok? Agora sim, já podemos usar essa fórmula junto com os outros dados fornecidos pela questão para descobrirmos a alternativa da letra A.
Na letra A, ele quer descobrir o tempo necessário para a temperatura do corpo atingir 50 graus Fahrenheit. Para a gente descobrir isso, a gente quer descobrir esse daqui da questão, certo? Então, continuaremos usando esta fórmula. Ele nos dá na pergunta, ele diz que o corpo está a 50 graus Fahrenheit, menos a temperatura do ambiente 100 graus, cadê o EDO? O valor de K eu já tenho, que é 0,075 vezes o T, vezes o valor de C, que é igual a menos 100. Resolvendo 50 menos 100, vai ficar menos 50 igual ao EDO de 0,075T vezes o menos 100. Continuando, simplificando mais um pouco, vai ficar menos 50 sobre menos 100 igual ao EDO de 0,075T. Como temos o expoente, e temos essa fração aqui para resolver, não é certo? Aí vai ficar 50 dividido para 100, vai ficar 0,5 igual ao EDO de 0,075T. Como temos expoente no EDO, não. Para resolver melhor, a gente vai aplicar a equação de ln 0,5 igual a 0,075T vezes o ln de EDO. Aí vamos colocar o T para o primeiro membro. T é igual a 0,5 do primeiro dividido por 0,075. Resolvendo essa questão, ficaremos com o T, o tempo, igual a 6, colocando na calculadora 0,5 dividido por 0,075, chegaremos ao resultado de 6,6 e mais algumas frações. Ou seja, o nosso tempo necessário para a temperatura atingir um corpo de 50 graus Fahrenheit é de 6,6 minutos. Agora vamos descobrir qual a temperatura do corpo após 20 minutos. Usaremos novamente a fórmula T menos Tm igual ao EDO de KT vezes o C. O que vamos tentar descobrir agora vai ser a temperatura do corpo. Então, permanece a temperatura do corpo menos o 100, que é a temperatura constante, igual ao EDO de o K. O K é 0,075 e o T, o tempo que ele nos deu aqui foi 20 minutos. Vezes 20 vezes o valor da constante, que é menos 100. Permaneceremos o T no primeiro membro, coloca igual ao EDO, o EDO de 0,075 vezes o 20 vezes o menos 100, vem para o segundo membro primeiro membro negativo, vem para o segundo positivo, mais 100, certo? Vamos resolver a questão do expoente. T é igual a 0,075 vezes 20 dá 1,5. 1,5 vezes o menos 100 mais 100. Resolvendo por partes, 1,5 vezes 100 dá menos 120.
e 50 mais 100. Regra de adição e subtração com sinais fica tempo é igual a 50 subtrai tá 50. Ou seja, 50 vai ser a nossa temperatura em Fahrenheit. Ou seja, a temperatura do corpo após 20 minutos vai equivaler a 50 graus Fahrenheit. Após 20 minutos do corpo a um ambiente de temperatura de 50 graus Fahrenheit, ele levará 20 minutos para atingir a temperatura de 50 graus. Ok? Resolvendo a segunda parte do nosso podcast, vamos agora para o nosso terceiro momento. Certo? De maneira geral, vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento histórico do conceito de derivada no contexto da análise real, bem como suas contribuições para o estudo de conceitos da matemática e da física. De maneira geral, a derivada é a inclinação da reta tangente, que passa por uma determinada curva. Além disso, é possível a derivada da física ser derivada em física, pois ela também é uma taxa de variação como na velocidade e na movimentação dos corpos. O conceito de derivadas surgiu por Pierre no século XVII. Com seus estudos sobre funções, ele chegou a um impasse sobre definição do que era uma reta tangente. Ele percebeu que em algumas das funções estudadas não batia com a definição da reta tangente da época. Isso ficou conhecido como problema da tangente. Certo? Logo, pode-se salientar que o conceito de derivada se mostra presente na busca pela definição mais acentuada de velocidade e também aceleração de uma determinada partícula que acaba se movendo durante uma curva, onde a primeira volta separa a medida da taxa da variante da distância que é cruzada dentro do que se relaciona diretamente ao tempo. E a segunda, por outro lado, diz respeito à medida da taxa que se volta para a variedade de velocidade. Seguindo essa linha de raciocínio, pode-se frisar que inicialmente tem-se a invenção de tal cálculo diferencial e também integral. Foi produzida por Newton e também por Leibniz. Por meio da sistematização de alguns métodos que fizeram com que fosse possível a solução de alguns problemas que referissem à construção de volumes e também cálculo de áreas, por esse motivo, pode-se evidenciar que tal temática trouxe grandes evoluções para o campo de estudo da física, mostrando-se fundamental e de grande importância para um debate mais amplo a respeito de formas às quais se pode pensar a matemática dentro deste universo. Ok? Aí, por fim, a gente finalizou o terceiro momento. Agradeço a compreensão de todos.